com um pouco de jeito de carnaval nesses dias. Tem desfile ainda até amanhã, até hoje, aquele dia, né? Semanas que a gente está respirando esse clima. E tem coisa que a gente gosta. Eu gosto das músicas, eu gosto de samba, eu gosto de chorinho, eu gosto de pagode, eu gosto de frevo, eu gosto de música sertaneja, até música gospel, música clássica. O que incomoda um pouco a gente são os excessos. Claro que tem muita gente que vai para a chácara, vai passear, vai viajar, mas os excessos que se cometem nos desfiles, nos blocos, nas bagunças do carnaval incomodam um pouco a gente. Procurei uma palavra que resume um pouco o que eu estou sentindo de incômodo. Eu achei a palavra atrevimento. As pessoas são muito atrevidas nessa época, extrapolando limites intencionalmente. O objetivo sempre é amar as pessoas, amar alguém e ter felicidade nisso, mas a gente entende o amor diferente. Então eu pensei, eu vou puxar um texto hoje que tem a ver com amor, que é o mais famoso de todos. Eu já pode colocar ali. Qual é o texto? É Coríntios 13. Eu fui procurando no fichário e me admirei de mim mesmo, porque eu nunca preguei sobre esse texto. Então valeu a pena pesquisar um pouco mais. Está conseguindo colocar ali? Você pode abrir suas Bíblias também. Vamos ler do 1 ao 7 de 1 Coríntios capítulo 13. É um texto bem conhecido, descrevendo como é que é o amor, e a gente pode tirar algumas lições dele. E eu gostaria de chegar no fim com uma palavra só em mente. O que a gente entende por amor? Como é que é o amor? Então essa é a pergunta que eu quero encontrar resposta hoje aqui na nossa reflexão. Como é que é o amor? Não vou dar a palavra antes, vamos deixar procurar ali. Então, como é que é o amor? O 1 Coríntios está ali. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Podemos pensar nos instrumentos musicais aqui, o tambor, a guitarra, o violão. O som é bonito, mas eles não têm vida em si. São objetos, não têm vida. Então, ainda que a gente falasse línguas, todas as línguas possíveis na terra e no céu, mas se não tiver amor, isso é sem vida, não serve para nada. Ainda que eu tenha o dom, próximo, ali. Ainda que eu tenha o dom de profeta e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Jesus falou disso, não é? De que quem tem um dom tamanho quem tem fé tamanho de um grãozinho de mostarda. Eu penso, em casa não planto mostarda, mas tem bastante orquídeas, e uma sementinha de orquídea é assim, minúscula, não dá para ver quase com o olho. Ainda que tivesse fé desse tamanho, podemos transportar montanhas, mas se não tiver amor, eu nada serei, não me serve para nada. E o terceiro, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, demonstração de amor. Entregue meu corpo a ser queimado, que era bastante comum naquela época, os martírios, as perseguições começando, e tinha até cristãos que procuravam oferecer-se para serem queimados em sacrifício, para de alguma forma ficarem famosos com isso. Mas se não tiver amor, nada disso me valerá, nada disso me aproveita. Então, os primeiros 3 versículos, as primeiras 3 estrofes mostram o que amor não é. Podemos até pensar que seja, mas no fundo não fica nada. Eu sublinhei a palavra nada várias vezes ali, e também sublinhei o me ali no fim, porque mostra que o texto, a pessoa está voltada para si, e o amor ele está sempre voltado para fora. E o cristão, por definição, é alguém voltado para fora, alguém que não vive para dentro, para si, o próprio umbigo, mas vive para fora. Isso não é opcional para o cristão, faz parte da natureza cristã. Não talvez se eu quiser, se eu puder, não, é sempre. Então é uma ordem para a gente seguir. Jesus disse que há um só mandamento que resume tudo, que é a lei do amor. Então aí está. E daí vem uma série de 15 verbos que descrevem como é que o amor é.
3 estrofes que mostram que não tem nada a ver com isso, a barrateira que eu pus ali, não é? Não é tendo, não é recebendo, não é conquistando, conseguindo coisas para mim que eu vou ter amor. O amor não é voltado para dentro, não é para mim. O amor sempre é para fora. E daí vem 15 verbos que mostram como é o amor. Primeiro ali diz: o amor é paciente. Eu gosto de lembrar de uma ilustração que eu vi um tempo atrás, de que isso tem a ver com acertar o passo. Paciente quer dizer acertar o passo com quem anda mais devagar. Pensa numa criança pequenininha aqui, se você quer andar em montada com ela, você tem que acertar o passo com ela, tem que andar mais devagar. Pensa num idoso, né? Se você quer andar com uma idosa, uma idosa, tem que andar mais devagar. Se está com alguém doente, vai ter que andar mais devagar. Então isso é paciência, é acertar o passo com quem anda mais devagar. Não vou entrar em todos os detalhes das palavras, porque elas são bem conhecidas. O amor é bondoso, obviamente. O amor não tem inveja. Qual é a diferença entre ciúme e inveja? Ciúme é quando eu não quero emprestar o que é meu. E inveja é quando eu quero emprestar o que é do outro. Inveja eu descobri que tem 3 níveis. Você já deve ter experimentado isso também. O primeiro nível é eu ver a coisa bonita que a vizinha tem, eu quero uma coisa igual, vou comprar a mesma madeira que ela tem, a mesma cor para ficar igual. O segundo nível é se eu não puder comprar, eu vou pegar o dela. E o terceiro nível, se eu não puder pegar, eu vou estragar o dela. Você também já viu isso, né? Isso não é amor, o amor é o contrário disso. Então o amor não tem inveja, ele não sente inveja. O amor não se vangloria, não se orgulha, a próxima palavra também fala disso, não se gaba, não acha que é a última cocada do cesto, não é? Ele fala esse provérbio, a ideia de que nós não somos arrogantes, nós somos humildes, no sentido de achar que não sou eu que mereço estar em meu lugar, o outro que deve estar na frente. Então eu posso ficar em frente, posso ficar mais para trás, não tem nenhum problema com isso, não tem que estar sempre na berlina, na crista da onda. O amor não maltrata. Violência doméstica entra aqui, não é? Quem ama não bate, quem ama não mata, porque não faz parte, não combina, não pode, não pode existir isso para quem ama. O amor não procura os seus interesses, outra versão que eu vi diz assim, ele não exige que as coisas sejam feitas do seu jeito. Quem ama não exige que as coisas sejam feitas do seu jeito. E não se ira facilmente, não se irrite. Não é irascível, não explode de raiva. O amor, que mais diz ali, não guarda rancor, não guarda naquela gavetinha, não é? Aquela vez, 15 anos atrás, no dia 15 de novembro, você fez aquilo comigo. Não, esquece, está perdoado, está esquecido. Tem um versículo lá no Novo Testamento, acho que é Amós ou Miqueias, diz que os pecados perdoados estão sepultados no fundo do mar, na fossa das Malvinas, 11 metros de profundidade. E em cima Deus pôs uma voz, uma placa, proibido pescar. Então não pode ir atrás dos pecados uma vez perdoados e sepultados. Não guarda rancor, esquece, não pode nunca mais trazer a lembrança o que foi perdoado. O amor não se nega com a justiça, não se nega quando alguém tropeça num degrau e cai, não é? E quebra o nariz na calçada. Nós moramos 10 anos em Angola, a gente sofria muito com essa atitude, e as crianças especialmente, que quando alguém se machucava, eles riam. E volta e meia a gente não tinha carro, a gente ia de bicicleta para a escola, para dar aula no seminário, e às vezes a gente com a bicicleta cai, rala o joelho e tal, e a gurizada fazia, abria alas para a gente passar e dava risada. E a gente ficava muito zangado. Até que alguém me disse, olha, enquanto eles riem, eles não são perigosos, então tudo bem. E depois eu entendi, como explicação, é uma maneira de descarregar a emoção, não é? A tensão interna, então dá risada. Mas a ideia aqui é que a gente não se alegre com o mal dos outros. Quando acontece uma desgraça para o outro, o meu inimigo sofreu algum prejuízo, então eu me alegro, não pode. Nós nos alegramos com o contrário, nós nos alegramos com a verdade. E essa palavra aparece mais para frente de novo, porque a verdade inclui fatos reais, realidades da situação. Se estamos numa situação de crise,
num relacionamento. Então, todos os fatos daquela situação são importantes, inclusive os meus. Nem sempre a outra pessoa tem culpa por uma situação que se formou. Às vezes a culpa vem minha. Eu vi alguma estatística que em briga de casal, 90% das causas das brigas vêm de antes do casamento. E que de repente vem à tona. São bagagens que a gente traz da nossa vida anterior, de solteiro, e que agora, no convívio, na acertação do casal, começam a vir à tona. Então, uma briga é bom eu parar e olhar o que eu estou trazendo de bagagem, por que eu estou reagindo assim. Às vezes tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, quem ama se alegra com a verdade, no sentido de verificar os fatos e tentar ver onde é que eu tenho participação nisso. Então, aí estão 11 verbos e tem mais 4. Eu falei de 15 verbos, não é? Aí. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esses 15 verbos, 10 são negativos. O amor não. E 5 são positivos. O amor se alegra com a verdade e tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso nos mostra que amar não é um sentimento. Amar é ação. Sempre tem a ver com alguma coisa que a gente faz. E o que a gente faz depende da nossa decisão. Vou fazer ou não vou fazer. Então, cada um dos 15 verbos vale a pena você depois copiar, pôr no papel, pôr lá na penteadeira, na geladeira, onde você faça mais vezes. E você verifica, vai ticando o que você precisa aprender melhor. Vou fazer um exercício aqui com a gente rapidinho. Vou pedir para todo mundo ficar em pé. Vamos ficar em pé. E eu vou ler as palavras uma por uma. A primeira palavra é paciente. O amor é paciente. Quem não é paciente pode sentar. A segunda palavra, o amor é bondoso. Quem não é bondoso pode sentar. A terceira palavra é inveja. Quem não tem inveja pode sentar. Quem tem inveja pode sentar. Desculpem, levanta a mão. O amor não se vangloria, não se orgulha. Então, quem tem esses hábitos de vangloriar-se, achar que é o tal, pode sentar. O amor não maltrata. Então, quem tem maltratado alguém, pode sentar. O amor não procura os seus interesses. Então, se você às vezes procura os seus interesses, pode sentar. O amor não se ira facilmente. Então, quem tem o costume de ficar irado, pode sentar. Só ficou o Joel em pé aqui. Vai citar todo mundo. O exercício é para mostrar que não somos perfeitos. Nós não amamos de modo perfeito. O amor perfeito, a palavra amor está ali, descreve o amor de Deus. Mas nós estamos aí para aprender dele. Nós devemos ser como Jesus. Então, a dica da lista é para a gente ir checando e ticando para ver onde é que eu posso trabalhar, onde é que eu tenho que trabalhar mais. Quero ficar um pouco mais dessas 4 palavras finais aqui. Achei uma outra tradução que coloca assim: o amor sempre protege, o amor sempre confia, o amor sempre tem esperança, o amor sempre persevera. 4 palavras com sempre aqui. Ele muda um pouco o sentido, tudo sofre, e eu vou explicar por quê. Vou fazer um desenho diferente aqui, por isso hoje eu trouxe um PowerPoint para poder mostrar o meu desenho. Então aí tem situações em que no nosso relacionamento, não estou falando só de casais aqui, não é? Hoje é dia dos jovens, então pensa nos jovens, aí amizade de jovem, namorados começando, mas de maneira geral, todos os nossos relacionamentos tem situações de insegurança, tem situações de confusão, me sinto confuso, tem situações que eu não tenho certeza de como é que vai continuar, a situação está incerta, e tem situações em que a coisa está ficando difícil, e daí como é que o amor lida com isso, como é que o amor reage com isso. Por isso eu separei as 4 palavras finais que tem a ver com isso aqui. Então vamos dar a volta de novo. Em situação de insegurança, situação de perigo, eu protejo. O amor tudo sofre no sentido de levar sobre si a responsabilidade. Pense numa galinha choca que vem o gavião. Ela fica por cima dos pintinhos para proteger.
Ou numa tempestade de granizo, a galinha choca fica por cima para proteger os seus pintinhos. Então, situação de perigo, de insegurança, em vez de eu fugir, eu vou proteger. Coisa simples. Por exemplo, ontem veio visitar lá em casa e a louça estava na pia ainda para lavar. Então, sempre sou eu que lavo a louça, mas se eu não lavasse, quem ia ficar mal é minha esposa. Então, eu vou proteger a minha esposa de uma situação difícil e vou lavar a louça antes que a visita veja que tinha louça na pia. Então, essa é a ideia. Proteger uma relação, proteger o relacionamento para que não fique em perigo, não fique uma fama, pode ser uma coisa singela, como a louça pode ser uma coisa pior, é você proteger a relação. Se eu estou confuso com alguma coisa que eu não tenho certeza do que está acontecendo, tem mais gente rindo aí, não é? Eu não sei o que está acontecendo. Não é o que parece, a frase que a gente ouve, né? Não é o que está pensando. Então, nesse caso, eu paro e eu confio. Essa é a ideia aqui. O amor, tudo crê. É a tradução antiga, ou tudo confia. E isso é importante também. Antes de formar um julgamento, antes de tomar uma decisão, de achar que uma coisa aí está errada na outra pessoa, eu confio até chegar a uma conclusão mais bem pesquisada. Então, essa é a segunda palavra aqui. Uma situação de confusão, de não sei o que está acontecendo, eu confio para depois averiguar. Uma situação de incerteza, não sei como é que isso vai ser no futuro. Bom, quem ama tem esperança. Tudo está no controle do Senhor. Muitas confusões nesse mundo acontecem de várias maneiras, mas uma coisa é certa: Deus está no controle. Nós podemos sempre confiar nele. E a quarta palavra, quando a coisa fica difícil, o amor persevera, mesmo no meio da tempestade, mesmo com questões de saúde difíceis. Quem ama vai levar até o fim. Você já deve ter visto um filme em que a esposa ficou com Alzheimer e foi internada, e o marido sempre ia visitar ela, e alguém disse para ele: mas ela já nem reconhece você, por que está indo para lá sempre? Daí disse: ela não me conhece, mas eu conheço ela. E sempre ia lá, toda semana, visitar a sua esposa. Então, quando a coisa fica difícil, o amor persevera. Então, tudo isso para chegar numa conclusão. Qual é a palavra que vai no meio ali? Uma palavra que eu gostaria que a gente levasse para casa hoje. E essa palavra é generoso. O amor é generoso. Ele esbanja, ele distribui. A palavra que me veio aqui na minha verdade é a palavra pródigo. A gente conhece a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O que significa essa palavra? A gente acha que tem a ver com pecado, não é? O filho pródigo, cheio de pecado, mas a palavra pródigo não significa isso. O que ajuda a entender é se você pensa num menino prodígio, uma menina prodígio. O que significa isso? Alguém muito inteligente, um gênio, alguém que tem para esbanjar. E essa é a ideia do filho pródigo. Ele é um esbanjador. Ele distribuiu, gastou tudo que ele tinha pego do seu pai. A gente pode usar a palavra também liberalidade, assim, sem limite. Dá tudo adiante, distribuir, ser generoso. Essa é a palavra que eu gostaria que a gente levasse para casa. O amor é generoso. Ele sempre distribui com liberalidade, com magnanimidade também, algo que encaixa aí. Como o filho pródigo que distribuiu tudo que ele tinha. Não no mau sentido. Quem pôs mau sentido na história depois foi o irmão dele. Ele simplesmente gastou. E esse é o amor. A vantagem do amor é que o amor não acaba, né? A gente pode gastar, dá sempre, nunca acaba. Então, vamos investir nessa prática do amor. Coisa aí no meio, para a gente guardar bem na mente. A ideia aqui é que a pessoa, depois para terminar, para concluir aqui, a pessoa tem valor para a gente valoriza a pessoa, eu prezo essa pessoa, eu quero ela sempre aqui, vou proteger você, vou confiar, vou ter esperança, vou perseverar. A pessoa tem valor para a gente, mais do que às vezes ela imagina. A ideia é que a gente tem um conceito da outra pessoa mais alto do que ela mesma tem de si mesma. Ela às vezes está cheia de complexo ou tem noção de pecados que cometeu, que faz com que ela fique humilde e humilhada, mas a gente vê os lados positivos, a gente vê
o bonito nela, vê o bom nela, e a gente preza ela mais do que preza a si mesmo. Então essa é a ideia do amor. Ele é generoso, ele é liberal naquilo que ele faz. Então leve para casa essa palavra e as 4 que estão embaixo. Vou proteger o nosso relacionamento, vou confiar em você sempre, vou ter esperança de que a coisa não vai acabar mal, nosso Senhor controla tudo, e vou perseverar com você, até que a morte nos separe. Amém? Amém. Isso é para os casados, né? Vale para amigos e autoridade, pessoas, qualquer relação, as 4 palavras ali, e a gente ser fiel e amar com prodigalidade, com esbanjamento. Vamos orar ainda, depois podemos encerrar. Pai Celestial, nós queremos agradecer porque foi com este amor que tu nos amaste, mandaste teu Filho para morrer em nosso lugar, assumir por si as nossas culpas, pagar os nossos pecados e nos encher de alegria. Queremos te louvar por isso e pedir que nos ensines cada vez mais a termos este amor, a nós podermos esbanjar também para outros esse mesmo amor, protegendo, confiando, cuidando deles, sem perder a esperança e sempre sendo perseverantes. Ajuda-nos nisso, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.